O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o que ecoa na nossa liturgia, através desses textos que ela apresenta, é um chamado de Deus. Um chamado de Deus que alcança cada um de nós. É o Criador que alcança e abraça toda criatura. E esse chamamento de Deus é justamente para que nós possamos nele saciar a nossa fome e a nossa sede. E não é simplesmente algo material, mas o Senhor sabe o quanto os nossos corações estão sedentos, sedentos de paz, sedentos de alegria, sedentos de tantas coisas. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, ele diz: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comei, vinde comprar sem dinheiro. Isso é a alegria de todo mundo. Imagine, correr e comprar sem dinheiro. Mas, meus irmãos, aquilo que o Senhor está apresentando para nós, não é simplesmente uma coisa que sacia por um instante e que depois passa. O que Ele está oferecendo para nós não é algo que se compra com dinheiro. Aquilo que Ele oferece para nós é um dom que preenche a nossa vida, um dom que dá sentido aos nossos vidas. E aí Ele vai dizer assim, e usa a expressão: venham tomar vinho e leite. E nessa expressão, vinho e leite, o Senhor está dizendo que aquilo que Ele oferece para nós é uma vida plena. O leite representa aquilo que, o alimento básico, o primeiro alimento, aquilo que vai nos dando sustento. E depois o vinho, que representa as festividades. Ou seja, o Senhor, Ele não quer dar só o básico para nós. Ele quer nos dar tudo. Ele quer nos dar tudo quanto nós precisamos. Ele nos quer ver verdadeiramente felizes e satisfeitos. E é só nele que nós encontramos isso.
E é por isso que o profeta ele vai dizer assim, de que adianta, né, desperdiçar o salário ou o dinheiro se não se encontra uma satisfação completa? E se nós pararmos para pensar quantas vezes nós gastamos o nosso tempo, nós vivemos preocupados com tantas coisas que não nos preenchem. Talvez você acorde com o pensamento nas coisas que tem que fazer, nas coisas que tem que comprar, no que você tem que garantir, e isso só te consome. E o Senhor está dizendo para nós, vinde a mim, vinde a mim. E aí ele faz uma promessa, né? Ele diz, inclinai o vosso ouvido, ouvi e tereis vida. Falarei convosco num pacto eterno. Ou seja, ele não só quer nos saciar, mas ele nos convida a uma vida íntima com ele. Ele nos quer unidos a ele. E nós sabemos que isso, de certa forma, já pré-anuncia aquilo que nós experimentamos aqui neste altar. É o Senhor que se dá generosamente por inteiro a cada um de nós e quer nos sustentar, nos alimentar, nos garantir a vida, nos preencher. E quando nós entendemos isso, faz sentido o que São Paulo diz. Porque São Paulo vai dizer, quem vai nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar? Essa pergunta, ela nasce de um coração daquele que experimentou com tanta força, com tanta radicalidade, com tanta propriedade esse amor, que diz, quem é que pode? Quem é que pode nos separar? E ele vai apontando um caminho que não é um caminho fácil, porque ele vai dizer, tribulação, angústia, talvez tribulação nós sofremos, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, quantas coisas ele apresenta aqui, e ele apresenta coisas que são difíceis, mas nada, vai dizer ele, pode nos separar do amor de Deus. Ele nos coloca com os pés no chão. Vocês entendem? As dificuldades, elas existem. As dificuldades fazem parte de uma vida real. Às vezes nós temos uma ilusão de que o Senhor, ele vai transformar tudo num passe de mágicas, sendo que o objetivo da nossa vida é servir a Deus e alcançá-lo na plenitude, na sua glória. Nós não estamos aqui para ficar aqui por toda a vida. Não, nós estamos aqui de passagem. E por isso, se nós precisamos enfrentar tudo isso, não tem problema, desde que nós estejamos abraçados por esse amor de Deus. Que tenhamos acolhidos esse amor de Deus. Que ninguém, nem o tempo, nem nada pode nos separar. Vocês entendem isso? É claro que nós queremos que o Senhor sacie as nossas necessidades aqui. É claro que nós queremos ver milagres. E é bonito ver milagre. Mas o milagre não serve de nada. Ele não serve de nada se não produzir em nós uma fé verdadeira e uma entrega profunda com Deus. Quantas pessoas viram milagres e nem por isso mudaram a sua vida? Quantas pessoas pediram a Jesus milagres para satisfazer o próprio desejo, o espetáculo, aquilo que chama a atenção, mas não reconheceram o verdadeiro dom que o Senhor dá constantemente na vida de cada um de nós? Na vida de cada um de nós. Nós percebemos quando as coisas estão difíceis, mas quantas coisas estão acontecendo no nosso universo interior. E eu posso dizer fisicamente dentro de nós, quantas coisas estão funcionando? Quantas coisas estão acontecendo? Sem nenhum esforço da nossa parte. É o Senhor quem provê todas as coisas. E quando nós chegamos no Evangelho de hoje, o que nós vemos? Jesus, que se retira depois de saber da morte de João Batista. Talvez para fazer uma reflexão, talvez para meditar. Existem tantas teorias em relação a esta saída de Jesus. Mas a verdade é que ele se retira. Ele busca o silêncio, mas o povo vai atrás dele. E Jesus, ele olha com compaixão. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos querendo também nos retirar do mundo? Não é? São tantas situações que às vezes a gente quer fugir um pouquinho, nós queremos digerir as coisas. Mas Jesus, ele nos mostra
que este olhar de compaixão, este cuidado com o outro, essa abertura com o outro, é aquilo que de fato nós precisamos fazer. É o caminho para a nossa vida. Não é nos fecharmos em nós. É claro, nós sabemos, todos precisamos de um momento para nos reorganizar. Não é isso. Mas é que o mais importante é se dar ao outro. Jesus, ele tem uma compaixão tão grande. Ele olha para as nossas dificuldades, para as nossas misérias, para aquilo que nós somos, e ele não deixa de se compadecer. Ele sente dentro, ele sente conosco. Meus irmãos, que belo nós podemos ouvir isso. E esse mesmo Jesus que cura tantos, depois diz aos seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Olha, aquele povo estava ali, sedento. Jesus não quis mandar embora, porque no fundo a sede que aquele povo tinha, a fome que aquele povo tinha, era a fome do próprio Jesus. E é por isso que ele não quer dispersar aquele povo. Mas ele diz aos apóstolos, provoca aos seus discípulos: dá vós mesmos de comer. E isso ele também repete a nós. Quantas pessoas precisam ser saciadas e quanto nós podemos fazer para ajudar. O Senhor, ele conta conosco. Os discípulos, eles olham para a realidade e dizem: mãe, nós só temos 5 pães e 2 peixes. E quantas vezes nós olhamos para as nossas realidades e dizemos: mas como é que eu vou ajudar, Jesus? Eu não estou dando conta nem das minhas coisas. Como é que eu vou fazer para o outro, se já está tão difícil aqui? Percebe como nós somos racionais? Nós contamos as coisas, calculamos tudo, mas o pensamento de Jesus é outro. Vai muito além daquilo que a gente vê. No fundo, a única coisa que ele quer dizer aos discípulos é: tragam a mim aquilo que vocês têm. Tragam a mim. Então não importa se são 2 peixes, se são 5 pães, não importa. Traga a mim o que vocês têm. Porque aquilo que passa por Deus, isso se multiplica. Aquilo que passa por Deus sacia as nossas necessidades. E não só, diz o Evangelho, é abundante. É abundante. Então, meus irmãos, ao invés de nós ficarmos fazendo cálculos daquilo que nós podemos ou não, vamos trazer tudo ao Senhor. E vamos permitir com que nas mãos dele tudo se realize. Quantas vezes a gente diz: nossa, eu não tenho força, eu não aguento mais nada. Aguenta. Quantas vezes você falou que não tinha força, que não aguentava, e aguentou, achou que não ia passar e passou? Por quê? Porque é o Senhor quem nos sustenta. Então não tenha medo. Olhando para as nossas mãos, apresentamos aquilo que nós temos. E se temos pouco, é esse pouco que nós damos ao Senhor. E este pouco em Deus é muito. Este pouco em Deus sacia. Este pouco em Deus transborda. Que nós não tenhamos medo. Não tenhamos medo de nos entregar e, sobretudo, de ouvir este apelo de Deus. Chega de ficar tentando saciar a nossa fome em coisas fugazes e que passam. Passam. Quantas vezes a gente fica almejando ter alguma coisa? Eu quero tanto ter a casa própria. Tem a casa própria, depois fica reclamando que tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para arrumar, tem um monte de coisa... Percebem? Não são estas coisas. Não são. Então que o Senhor hoje possa, na verdade Ele faz, Ele dá, mas que hoje nós possamos acolhê-lo verdadeiramente em nós e permitir que Ele conduza as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.